Olá, olha eu de novo aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração e para o meu coração. O texto que nós vamos meditar um pouquinho hoje, em nome de Jesus, está no livro de Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao 41. Pensa num texto do Senhor. Já que você já está por aqui mesmo, já fica aqui comigo, vamos ler essa palavra aqui em nome de Jesus. Amém? O texto inicia assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então, naquele dia, sendo já tarde, já era tarde. Só daqui já dava um sermão inteiro. Você já ouviu falar? Sabe aquelas pessoas que quando você vai apresentar um plano, um propósito, apresentar algo que Deus colocou no seu coração, as pessoas olham e falam assim que já, ixi, isso aí já tá tarde. Isso aí pra você, já tá, não dá mais tempo, não tem? Pois é, mas quem foi que disse? Jesus, querido. Se Jesus falou, se Jesus falou, passemos para a outra margem. Não importa se já tá tarde, não importa se tá chovendo, não importa se tá sol, não importa se tá chuva, não importa, querido, a circunstância. Se foi Jesus que te falou, foi Jesus que falou o seu coração para você passar por outra margem, então, querido, só escuta Jesus e segue. Entendeu? Não dá moral pros outros não, querido. Não dá moral pros outros. Pega firme com Jesus, escuta o que Jesus te disse no seu coração, ou quem ele tem usado para falar com você. Se Jesus falou, é para ir para outra margem, Jesus diz que é para ir para outra margem, então não importa se os outros tá falando que tá tarde, se Jesus disse, tá falado. Jesus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. Se ele falou, ele vai fazer, viu? Você prometeu, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir, você pode ter certeza disso aí. Certeza absoluta. Aleluia. Olha só o verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Querido, quando Jesus ele quer te tirar de um lugar e te colocar em um outro lugar, certo? A gente tem que fazer algumas renúncias em alguns casos. Entendeu, querido? Você viu o que eles tiveram que fazer? Qual foi o primeiro passo que eles fizeram? Tchau, multidão. Multidão. Tchau. Não foi assim que eles fizeram com a multidão? Tchau, multidão. Tô. Quando o Jesus te chamar para te tirar de um lugar, te levar para um outro lugar, você vai ter que renunciar a algumas coisas, querido. Primeira coisa, querido, todo aquele que quiser vir após mim, Jesus falou, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ah, mas a multidão é tão legal. Ah, mas a multidão é tão gente boa. Ah, mas eu já acostumei, fiz amigos na multidão, querido. Se Jesus quer te levar para um outro ponto, não importa as possibilidades, as coisas que, ao seu ver, pode parecer bom para você ficar. Porque Provérbios 14:12 vai falar que há caminhos que aos olhos do homem parecem bom. Mas e o final? O final são caminhos de morte, querido. Então o que a gente faz? A gente escuta Jesus e para a multidão. Tchau, multidão, meu filho. Tchau, multidão. Multidão. E aí o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos seguiam. Os barquinhos. Caravana dos barcos. Tem gente, querido. O que a gente aprende com isso aqui? A gente tem que andar e seguir pessoas que têm o mesmo propósito que os nossos. Ou melhor, de Jesus. Você tá entendendo? Você já percebeu que a sociedade ela se divide assim? Roqueiro com roqueiro, né? Cachaceiro com cachaceiro, macumbeiro com macumbeiro. Cada um anda com o povo dele. Ué.
Entendeu? E aqui o que acontece? Despediu a multidão, os barcos seguiam, não ia caber, querido, todo mundo dentro do barco. Não ia caber a multidão inteira dentro do barco. Não tinha barco para todo mundo. O que a gente aprende com isso aqui? Tem lugar, querido, que não vai caber a multidão. Tem lugar que por mais que você queira levar pessoas para dentro daquele ambiente não é para aquele pessoa, sabe? Não é que você está sendo soberbo, que você está desfazendo o povo, não é, querido. É porque não tem recurso suficiente para o povo. Eu vou te dar um exemplo. Se coloca a multidão dentro dos poucos barcos que tinha, o que ia acontecer? Todo mundo ia afogar, aquele ditado de nadou, morreu na praia. Então não tem como, querido. Vai ter época na sua vida que você vai ter que olhar e decidir se você vai optar por A ou por B. Você vai escolher isso ou você vai escolher aquilo. Entendeu? Aí o que você faz? Você consulta a primeira palavra do Senhor, pede um auxílio ao Senhor e Ele vai te guiar, querido. E se Jesus estiver no barco, você vai ver mais à frente. Olha o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Você imagina, primeira multidão, tchau multidão, tchau multidão, segue os barquinhos, na hora que tá indo, porque é assim, querido, quando Jesus ele te pede algo, quase sempre vai ter uma oposição por parte do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Você tá entendendo? Se o mar tá muito tranquilo, se foi Jesus que pediu algo pra você e o mar da sua vida tá muito tranquilo, querido, você pode vigiar. Você pode vigiar que uma hora ou outra pode vir uma grande tempestade de vento, igual aqui, ó. Um grande temporal de vento se levantou e as ondas ficavam se arremessando contra o barco. Então o que acontece? Andar com Jesus, querido, é maravilhoso andar com Jesus, sabe? Só que a gente vai ter que aprender que vai ter época na nossa vida que a gente vai andar bem devagarinho com Jesus. Só que vai ter época na nossa vida também, querido, que o temporal de vento vai levantar, ele vai levantar e ele vai dar uma sacudida no barco, sabe? Vai dar uma sacudida no barco e você vai falar, agora é o fim mesmo. Agora não tem jeito mais não, sabe? Mas se Jesus estiver no barco da sua vida, querido, você não precisa se preocupar não. Tá entendendo? Você não precisa se preocupar não. E a água já estava entrando no barco. E o barco foi feito para andar por cima da água. Não é para a água entrar no barco, não. Ou seja, as coisas já não estavam saindo da forma que deveria estar. E quando as coisas não estão acontecendo ou saindo da forma que deveria estar, qual é o posicionamento que a gente costuma ter, querido? Medo, falta de fé, preocupação, agonia. Imagina se tinha gente lá que não sabia nadar, não é nem coisa de riso. Mas já pensou se tinha gente lá que não sabia nadar? O desespero desse povo nesses barcos. Hã? Imagina aí. Agora olha o posicionamento de Jesus. E Jesus estava na popa, querido. Jesus estava na popa. Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, uai Jesus, você tá dormindo, a tempestade tá comendo solto aí, nós vamos morrer, né? Uai. Mas por que Jesus estava dormindo, querido? Jesus ele tinha uma vida alicerçada no Senhor. E ele tinha confiança no Pai. Concorda, querido, que ele tinha uma confiança no Pai? Ele era filho de Deus, ele tinha uma confiança no Pai. Então, a Bíblia vai dizer em Salmos 125, querido, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus confiava no Senhor e por isso ele não se abalou. Ele ficou tranquilo. E os apóstolos, os discípulos que estavam ali, as pessoas que estavam no barco, eles deveriam ter esse mesmo posicionamento. Por quê? Porque a gente deve ser imitador de Jesus, sabe? Isso é outra lição que a gente aprende, é não deixar, querido, que as situações externas da nossa vida alterem nosso estado de espírito. Que as situações de fora da nossa vida mude
sabe? A nossa paz interior, o nosso estado de espírito. Sabe por quê, querido? Porque essas coisas são passageiras, são transitórias. Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Vai ter teve o que tinha o tempo que o barquinho estava na paz do Senhor. Depois já veio o tempo da tempestade. Só que esse tempo da tempestade também vai passar, porque não há mal que dura para sempre, querido. Sabe, igual às vezes vem uma dificuldade na sua vida, você não precisa, sabe, vai passar isso aí em nome de Jesus, querido. Ou vai passar ou vai piorar, das duas uma. Que eu não vou mentir pra você também, que você vai vir aqui pra ganhar uma palavra motivacional, que a verdade é essa. Às vezes as coisas vai piorar. Você lembra de Jó? Foi uma notícia atrás da outra de trem acontecendo com ele. Então é assim, querido, a vida é assim. Às vezes vai melhorar, às vezes vai piorar, mas é o que? É pra gente aprender a viver com Cristo. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e com Jesus nós vencemos também. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, querido, aqui, ó. Jesus despertou, né? Dormindo, tranquilo. Ele despertou os discípulos, o povo que estava no barco, despertou ele. O verso 39 vai falar aqui, ó. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Olha só. Olha o que é a autoridade de Jesus em cima de uma situação, querido. Sabe? Às vezes Jesus dormindo, às vezes ele estava ali inconsciente, às vezes ele estava ali, né? Ele estava dormindo, então ele não estava vendo a situação acontecer. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente está orando, a gente está pedindo uma resposta de Deus e parece que Jesus está dormindo, querido. Você não se sente respondido. Mas às vezes o silêncio de Deus não quer dizer que ele não está na situação. Não, não quer dizer que ele não está na situação. Como eu falei, tudo tem um tempo determinado, sabe? Tem um tempo determinado para Jesus estar respondendo a gente. Às vezes as coisas não é do jeito que a gente quer e a gente tem que entender que quando as coisas não saem da forma que a gente quer, porque Jesus talvez quer ensinar alguma coisa para minha vida, para a sua vida, sabe? Olha a autoridade de Jesus, querido. Falar para o mar acalmar e emudecer. Não é só acalmar, não. É ó, silenciar. Olha só. Aí depois que ele acalmou a situação, que ele silenciou, porque estava todo mundo com certeza atribulado, com medo, aquela situação de pânico, certo? O que ele vem falar? O que ele vem falar no verso 40? Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Querida, a resposta, a palavra dada no seu tempo é igual maçã de ouro em salva de prata. Jesus ele podia muito bem, antes de acalmar o mar, ele já começar a zangar com os discípulos, com as pessoas que estavam lá. Podia ou não podia? Podia muito bem, ele podia sim. Só que olha só a sabedoria de Jesus. Primeiro ele acalmou a situação, ele acalmou os ânimos ali, para depois ele pegar e repreender. Isso é muito sábio, querido, muito sábio, que às vezes, quando a situação é de pânico, a situação é de perigo, a situação é delicada, às vezes a gente tem que resolver primeiro a situação para depois a gente às vezes dar uma palavra de ordem, uma palavra de, sabe? Isso é muito importante a gente aprender com Jesus. E aqui no verso 41, para a gente finalizar, diz assim: e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, querido, se Jesus falou para você entrar numa situação para você passar para o outro lado da margem, você não precisa temer, não, querido. Pode ter vento, tempestade, pode ter o mar, pode ter o que for, porque a autoridade dele é sobre tudo e todos. Todos aqueles que aceitam, todos aqueles que têm ele como Senhor e Salvador da vida. Então, querido, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, entrego a tua vida também nas mãos do Senhor, e eu vou fazer uma oração breve, em nome de Jesus, e que você fique com essa palavra no seu coração, querido, uma palavra de confiança em Deus, que não importa a adversidade que você esteja passando, Jesus vai entrar com uma providência para a sua vida, igual ele já entrou várias vezes para a minha vida, quando eu não via muita saída, que eu achava que o barco ia afundar, Jesus veio e fez a situação se resolver. E assim é comigo, vai ser com você também, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, por tudo que tu és, por tudo que tu faz. Queremos te agradecer
pela tua palavra de ordem, te agradecer porque o Senhor é Deus na terra e nos céus e que toda autoridade está contida na tua mão. Abençoa, Senhor, cuida, guarda, livra teus filhos, em nome de Jesus. Amém, querida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.